Olá pessoal, eu sou Márcia Leal e vamos para mais uma meditação da palavra no dia a dia com Deus. Então pessoal, vamos então ler a palavra. Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós estamos em Cristo. Nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. E a partir daí somos novas criaturas. Fomos regenerados. Através do Espírito Santo de Deus somos renovados com a palavra, com a vontade, com a direção de Deus. E podemos dizer Deus e Pai, e esse Pai que temos intimidade através de Jesus, através do sangue de Jesus, véu rasgado, acesso a esse Deus. E aí nós temos esse acesso. Podemos conversar, podemos falar, podemos desenvolver uma intimidade com esse Deus. E a partir daí não andamos mais segundo a nossa vontade. Como diz também o Evangelho de João, você vai lá no Evangelho de João, capítulo 1, versos do 12 ao 14, diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aí, podemos chamar nosso Deus de Pai, Paizinho. A saber, aos que creem no seu nome, aqueles que creem em Jesus, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, que receberam Ele como Messias. Nós o recebemos. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Mas todos os que receberam, e nós recebemos. O que aconteceu? Fomos dados o direito de chamar o quê? Deus de Pai. Poder de sermos filhos de Deus. Identidade essa que ninguém pode nos tirar e cancelar. E isso nos traz segurança e confiança. E seguindo, fala o seguinte, não é? Seguindo lá, agora no 13, verso 13, de João 1, diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso eu falei, nós podemos vencer nossas vontades. Podemos vencer o sistema desse mundo e a influência desse mundo. E aí por quê? Porque em nós está agora a vontade de Deus manifesta, ativa, através de quem? De Jesus. E ativo através do Espírito Santo que está em nós. Porque a partir do momento que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, nos rendemos a Ele, nós recebemos o Espírito Santo que está em nós. Não caminhamos mais sozinhos. E aí podemos o quê? Viver essa verdade que o verso 14 fala. E o Verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O Filho de Deus habitou entre nós, Verbo vivo. E aí, essa graça e essa verdade, hoje impressa em nós, ativa em nós, revelada em nós, através do Espírito Santo. Essa é a nossa posição e podemos vencer toda e qualquer situação, circunstância e podemos viver em obediência. Porque a obediência a Deus é a resposta de que nós fomos atraídos por esse amor, porque Ele nos amou primeiro. E a partir daí nós respondemos em amor. E respondendo em amor é respondendo em obediência. E como eu falei, através do Espírito Santo, que essa graça, essa verdade habita em nós através do Espírito Santo de Deus e é revelada através desse Espírito em nós. E quando nós nos rendemos, porque nós precisamos cooperar, porque Ele não vai nos obrigar, é através de amor. E esse amor nos faz o quê? Responder segundo a vontade dEle, segundo a força que hoje opera em nós, que é essa força por amor, por plano perfeito, através do sacrifício de Jesus. A vontade de Deus, essa é que tem que prevalecer em nossas vidas. Porque quando nós seguimos e meditamos um pouco mais na palavra, quando vamos lá na primeira carta de João, no capítulo 2, fala o seguinte:
verso 5, diz o seguinte: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, guarda a palavra de Deus no seu coração, nele verdadeiramente tem sido o quê? Aperfeiçoado o amor de Deus. A partir do momento que nós guardamos a palavra, nós retemos a palavra, nós meditamos, estudamos na palavra, a palavra, que é o próprio Cristo, o Verbo vivo, nós vamos sendo o quê? Aperfeiçoados no amor. E aquele que ama obedece. Porque aí segue aqui falando, né? Temos sido aperfeiçoados no amor, isso é uma continuidade, temos sido uma continuidade permanente, perseverante. Esse é o nosso caminho de não retroceder, mas continuarmos com Ele, na presença dEle e sendo aperfeiçoado neste amor. E aí vai dizendo o quê? Nisto sabemos que estamos nele. Olha aí, estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que permanece nele precisa dar uma resposta, precisa ter um fruto, precisa mostrar, não é? E aí diz o quê? Esse deve também andar assim como ele andou. Nós somos chamados para andarmos como Jesus andou. E podemos. Por quê? Porque nós temos esse amor revelado em nós, através do Espírito Santo. E aí, quem ama, obedece. Porque seguindo essa carta de 1 João, e agora capítulo 5, 1 João 5, versos 3 e 4, diz o seguinte: porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Olha aí, esse amor foi nos alcançado e nós respondemos com amor. Respondemos com amor praticando. Fazendo o quê? Guardando os mandamentos dele. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são penosos. Muitas vezes nós falamos, como é difícil obedecer. Não. Através do Espírito Santo ativo em nós, revelando essa palavra, nós estamos permanecendo na presença de Jesus. E essa palavra faz parte da nossa vida agora. E aí nós obedecemos, por quê? Porque não é mais pesado, porque Jesus já cumpriu todas as coisas. E assim como ele venceu, assim como ele foi tentado em todas as coisas e venceu e não pecou. Para quê? Para que hoje nós andássemos nele e vivêssemos essa vida vitoriosa, porque essa é a vida vitoriosa. Andarmos sob a ótica da palavra, em obediência da palavra, à luz da palavra. E aí o que acontece aqui? Olha aí, porque não são penosos esses mandamentos do Senhor. A ordem e a vontade do Senhor não são penosas. E o que diz o 4? Porque todo que é nascido de Deus, nós fomos nascidos de Deus. Vencemos o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Nós cremos. E aí nós vencemos toda e qualquer situação que nos queiram tirar deste caminho, nos tirar da obediência à palavra. Não. Nós podemos vencer, porque nós temos em nós o Espírito Santo, a palavra viva, que nos dá direção. E nós respondemos em amor e em obediência. A partir de nós respondermos em obediência à palavra de Deus, nós andamos revestidos de Cristo, revestidos do atributo de Cristo. E o Espírito Santo nos encaminha a essa verdade. E aí, como nós vemos em agora Efésios, capítulo 4, a partir do 24, diz o seguinte: e vós revestais do novo homem. Olha aí, novas criaturas somos. Novas vestes, novos atributos, nova forma de viver, permanecendo em Cristo. Como é que é? Revestidos do novo homem, criado segundo Deus. Olha aí, a vontade de Deus sobre as nossas vidas, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí segue dizendo: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção.
maravilhosa promessa. Somos selados, guardados, preservados pelo Espírito Santo de Deus e sabemos que vivemos com Ele hoje e eternamente com Cristo. Amém? E seguindo diz o seguinte: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim a toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Que possamos andar nesta verdade, andar produzindo, gerando esses atributos. E nós podemos, porque temos o próprio Deus em nós, o próprio Cristo, através do Espírito Santo, nos encaminhando essa verdade. Que possamos ser imitadores de Cristo e possamos vencer toda e qualquer mazela, fraqueza, o que a nossa natureza quer produzir como obras contrárias ao quê? Aos atributos e à essência de Deus. Nós podemos vencer. E nós podemos, por quê? Porque nós nos firmamos na presença de Jesus, permanecendo nele, e através do Espírito Santo, ele gera em nós, ele gera no nosso interior todos esses atributos de que nós lemos, de compaixão, de benignidade. Podemos andar em perdão, levando a palavra de Deus àqueles que precisam e lançando fora todas as obras da nossa carne. Por quê? Porque o que está em nós agora, o que habita em nós agora é a vontade de Deus. Somos filhos de Deus. Amém? Então, essa palavra abençoou muito meu coração e certamente vai abençoar o seu também. Que você almeje mais e mais o conhecimento de Cristo Jesus, o nosso único Senhor e suficiente Salvador. E a partir daí, firmado nessa palavra, que você alcance mais vidas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações e compartilhe para que mais vidas venham estar almejando e ansiando conhecer essa palavra e que possamos crescer ao meditarmos e orarmos e permanecermos na presença de Jesus. Amém?